Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar de um tema que muitas pessoas aqui pagam e muitas outras pessoas recebem, que são os juros. Com certeza você já ouviu falar sobre juros, até porque acredito que a grande maioria que está aqui no canal ou é contador, administrador ou economista. E aí, desde a faculdade, a gente ouve muito falar sobre os juros. Então é um tema que deve ser familiar para você. Mas aqui nesse vídeo eu quero explicar o que são os juros, explicar de uma forma bem básica como eles são mensurados e por que é muito importante que um perito de qualquer área tenha um certo domínio sobre os juros. Se você é novo aqui no canal e quer saber mais sobre perícia, se inscreva aqui no canal do Carreira em Cálculo. Se você quiser saber um pouquinho mais, estar mais próximo de mim, conheça o meu Instagram, Danilo Koukzik. Lá eu consigo conversar um pouquinho mais perto de vocês, compartilhar algumas questões do escritório e vocês podem me mandar mensagens ali pelo direct que eu respondo o mais rápido possível. Todos nós estamos muito acostumados a ouvir falar de alguma forma sobre os juros. Mas e aí, você sabe bem o que são os juros? Bom, para um perito da área financeira é muito importante saber o que são os juros, como diferenciar e até como calcular os juros, exatamente porque praticamente em todos os processos nós vamos calcular alguns juros moratórios, nós vamos precisar de algum conhecimento. E claro, se a gente for trabalhar com a perícia financeira, aí esse conhecimento é essencial. Os juros são nada mais, nada menos que a remuneração sobre determinado capital. A ideia dos juros é remunerar aquela pessoa que deixou de gastar o seu dinheiro hoje para emprestar para outra pessoa. Essa outra pessoa que está precisando de dinheiro vai pegar esse dinheiro emprestado e, como remuneração daquela pessoa que deixou de gastar seu dinheiro, ela vai pagar os juros. Então, de uma forma bem simples, a gente pode dizer que os juros são o aluguel do dinheiro. Vamos pensar assim, se uma pessoa tem um imóvel que não usa, essa pessoa pode alugar esse imóvel para outra pessoa. Essa outra pessoa vai utilizar esse imóvel durante o mês e aí vai pagar uma contraprestação por esse uso, que é o aluguel. Os juros é a mesma coisa. Uma pessoa que tem o dinheiro empresta para outra, então ele vai deixar de usufruir do dinheiro e, como contraprestação, recebe esse aluguel, que são os juros. Eu realmente acredito que essa é a forma mais simples da gente entender os juros, pensando como um aluguel daquele dinheiro que está sendo usado. Mas, no meio dessa transação, existem os bancos, que vão estar lá para pegar o dinheiro de um lado e emprestar para o outro e, claro, ter um lucro no meio dessa operação. Também existe o Banco Central do Brasil, que existe exatamente para regulamentar todas essas transações, as posturas dos bancos, para que não haja nenhum abuso. Mas e aí, será que existe uma limitação na cobrança desses juros? Muita gente acredita que a lei da usura, que vai tratar sobre essas questões de juros, capitalização ou não, ela limita os juros a 1% ao mês ou então a 12% ao ano sem capitalização composta. Mas eu vou contar para vocês que essa lei, ou melhor, esse decreto, não é aplicável às instituições financeiras. Mas o entendimento do judiciário é que a taxa de juros cobrada pelos bancos não pode ser abusiva. Mas e aí, o que é uma taxa de juros abusiva? Bom, cada tribunal tem entendimento, mas uma taxa de juros abusiva é a taxa de juros cobrada acima da média de mercado. Mas assim, não é simplesmente ser cobrada ligeiramente acima da média de mercado. Alguns tribunais entendem que para a taxa ser considerada abusiva, ela precisa ser cobrada em 50% a mais que a taxa. Então, se a taxa de juros média de mercado é de 1% ao mês e um banco cobra 1,6% ao mês, esse banco está cobrando uma taxa de juros superior a 50% à taxa média, então poderia ser considerada uma taxa abusiva. Outros tribunais entendem que a taxa vai ser considerada abusiva se ela for superior ao dobro da taxa média de mercado. E aí, nesses casos que a taxa for considerada abusiva, o judiciário limita aquela taxa de juros na taxa média de mercado. Então, dá para dizer que a taxa de juros é limitada? De certa forma, sim, mas essa limitação é dada pelo próprio mercado para operações da mesma natureza daquela que a gente está analisando. Mas e aí, como é que os bancos mensuram essa taxa de juros a ser cobrada? Basicamente, a gente pode fazer uma análise sobre a taxa Selic. Bom, a taxa Selic é a taxa básica de juros do mercado. Ela é definida pelo cupom de acordo com as estratégias do governo para trabalhar com a inflação, com o desemprego, enfim, isso aí é questão para um outro vídeo. Mas a taxa Selic ela vai representar um custo para o banco captar aquele dinheiro.
Por isso que a gente vê muitos canais de investimento falando, olha, a Selic está alta, então vale a pena investir em renda fixa. Ah, a Selic caiu, vale a pena investir em ações. Porque a Selic vai definir essa questão da rentabilidade daquela pessoa que empresta dinheiro para o banco, por exemplo. E aí, consequentemente, o banco captando os recursos por um valor maior, por a taxa Selic estar alta, por exemplo, ele precisa cobrar mais da pessoa que for pegar o dinheiro emprestado. Por isso é que a taxa de juros dos empréstimos está diretamente relacionada com a taxa Selic. Ficou mais caro para o banco pegar dinheiro emprestado, vai ficar mais caro para ele emprestar. Mas você já parou para pensar por que será que a taxa de juros de um financiamento imobiliário é muito menor do que a taxa de juros de um cartão de crédito, por exemplo? Sendo que essas duas operações são no mesmo mês, sobre a mesma taxa Selic, ou seja, de alguma forma o banco está com o mesmo custo de captação, porque ele vai cobrar muito mais caro na taxa de juros do cartão de crédito. Bom, aí nós temos uma análise de risco que o banco vai fazer sobre cada tipo de empréstimo. Por exemplo, se uma pessoa for pegar dinheiro emprestado para comprar um imóvel, esse imóvel que ela comprou vai ser a garantia do empréstimo. Então, caso aquela pessoa não pague o empréstimo, o banco vai mandar aquela propriedade para um leilão para recuperar o seu capital. Agora, no caso de um cartão de crédito, que normalmente as pessoas vão no shopping, compram roupa, compram comida, enfim, compram o que querem, não existe essa garantia. Então o risco do banco não receber seu capital novamente é muito maior do que o financiamento imobiliário. Porque o banco não vai fazer aquela pessoa devolver a camiseta que comprou para mandar para um leilão. Até porque não faria muito sentido e a maior parte dos gastos são bens de consumo. Então o banco não tem a mesma garantia que ele tem no financiamento imobiliário. Então, o risco do banco em emprestar dinheiro para alguém num cartão de crédito, para alguém que não conseguiu pagar sua fatura, é muito maior do que o risco de recebimento daquela pessoa que financiou o imóvel. E por isso a taxa de juros do financiamento imobiliário acaba sendo muito menor do que a taxa de juros de um cartão de crédito. Às vezes a gente vê uma taxa de juros em determinado mês de financiamento imobiliário de 0,7% ao mês, enquanto a taxa de juros ali do cartão de crédito é de 10% ao mês. Nós podemos classificar os juros de duas formas. Podemos classificar ele de acordo com a natureza da cobrança, mas também de acordo com a forma de cálculo desses juros. Bom, quando a gente fala sobre a natureza da cobrança de juros, nós temos duas classificações: os juros remuneratórios e os juros moratórios. E o que são os juros remuneratórios? Bom, os juros remuneratórios são isso que a gente tem falado até agora. São os juros de normalidade de um contrato. São aqueles juros que são previstos em contratos e são pagos como remuneração daquele capital. É exatamente o aluguel do dinheiro. Já os juros moratórios são os juros cobrados no período de mora, ou seja, no período de atraso do contrato. Vamos para um exemplo. Se você for lá no banco e fizer um empréstimo durante 30 dias de R$1.000, e aí você combina com o banco que você vai pagar R$100 de juros por esses R$1.000. Então você vai ficar 30 dias com esse dinheiro, depois de 30 dias você pegou R$1.000, você paga R$1.100, certo? Esse período de 30 dias é o período de normalidade do contrato. O banco sabe que você vai ficar usando o dinheiro dele por esses 30 dias e aí ele cobra os juros de 10%. No final dos 30 dias você pagou os R$1.100, tá tudo certo, o banco recebeu os juros remuneratórios conforme estava previsto. Por isso que a gente fala que é um período de normalidade, porque aquilo estava previsto no contrato. Mas agora, se você atrasar esse pagamento, se ao invés de você pagar os R$1.100 em 30 dias, você for pagar depois de 60 dias essa remuneração para o banco. Como forma de punição por esse atraso, o banco queria ter o dinheiro dele de volta em 30 dias, mas você não devolveu, para te punir, ele cobra os juros moratórios, que são os juros de atraso. Então, para diferenciar juros moratórios e juros remuneratórios, é só a gente analisar a natureza. Aqueles juros que são previstos em contratos naquele período de normalidade são os juros remuneratórios, o aluguel do dinheiro. Os juros moratórios é aquela penalidade por conta do atraso do pagamento de prestações. Claro que cada contrato vai ter lá quais são os encargos de mora, às vezes o banco cobra atualização monetária, juros, multa, enfim. Aqui a gente só está falando da diferença dos juros, tá bom? Nós também podemos classificar os juros pela forma de cálculo, que seriam os juros simples e juros compostos. Ou seja, essa classificação é de acordo com a capitalização de juros. Nos juros simples, os juros são sempre calculados sobre o valor inicial e os juros compostos existe a cobrança de juros sobre juros.
Como esse tema é bem amplo e bem importante para a perícia, nós vamos abordar ele detalhadamente em outros vídeos, para que não reste nenhuma dúvida para você qual que é a diferença entre os juros simples, juros compostos e como reconhecer esses juros. E aí, ficou claro para você o que é que são os juros? Em resumo, os juros são o aluguel que é pago pelo empréstimo do dinheiro. E os bancos mensuram essa taxa de juros basicamente analisando a taxa Selic, por causa do custo de captação do dinheiro, e o risco de cada operação. Os juros cobrados pelos bancos podem ser limitados pela média de mercado e a gente pode classificar os juros entre juros remuneratórios e moratórios, ou seja, pela natureza dos juros, e podemos também classificar os juros de acordo com a forma de cálculo, juros simples e juros compostos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor sobre o funcionamento dos juros. Um abraço e até o próximo vídeo de Perícia Sem Segredos aqui no Carreira em Cálculo.